Olá! Hoje é dia 8 de fevereiro de 2021, é uma segunda-feira, e nós hoje vamos abordar um assunto muito difícil: orgulho e vaidade. E nós tiramos do livro Ney Pietro. E vamos iniciar então com a seguinte frase: o mal reconhecido deixa de existir a partir do momento em que se lhe aplica o remédio. A experiência humana aqui na Terra não é uma estação de prazer. Todos nós temos uma função primordial: aprendizado. E hoje, mais uma vez, estamos refletindo juntos, aproveitando essa oportunidade que o Pai Celestial, no seu olhar delicado, nos concedeu. Então, vamos entender a nossa verdadeira posição no quadro evolutivo. Muito bem, vamos hoje dissolver um pouquinho mais a ilusão sobre nós mesmos. Agora que já possuímos, como diz por aí, a auréola da razão, não podemos nos esquecer da animalidade que todos deixamos para trás. Usamos hoje de humildade para nos lembrar da nossa pequenez diante do universo que reflete o nosso eu, nos colocando na nossa condição real de espíritos em transição nos caminhos evolutivos. Por isso que o assunto de hoje vai nos incomodar. Iniciaremos com uma ilustração do mestre Rabi Jesus. Está em Lucas capítulo 18, versículo do 9 até o 14. Ele nos conta ali a parábola citada por ele, fariseu e o publicano. Então vamos lá. Os fariseus, eles eram judeus ultraconservadores, né? Significado de separados, até a palavra fariseu, são separados, são os santos, né? Publicano eram os coletores de impostos do Império Romano. Já entendeu, né? Existia uma rixa muito grande entre os fariseus e os publicanos. Muito bem. Ambos judeus, né? Então vamos começar no versículo 9. Contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. Versículo 10. 2 homens, é Jesus contando, subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu de pé orava interiormente deste modo: ó Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como esse publicano aí. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago dízimo de todos os meus rendimentos. E aí, no versículo 13, Jesus conta sobre o publicano. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Versículo 14. Jesus falando: eu vos digo que este último desceu para a sua casa justificado, e o outro não. Pois todo o que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Gente, o que é que Jesus está ilustrando? Por que o mestre diz que o publicano voltou para casa justificado? Justamente porque ele fez a justiça a si próprio. Não é Deus que julga, somos nós mesmos e a nossa consciência. O publicano fizera justiça a si próprio, reconheceu a sua inferioridade, portanto já estava a caminho do bem. Tudo o que vivenciamos precisa ser o suficientemente ajustado por nós mesmos, para que não sejam ingratos os caminhos das nossas escolhas. Tudo é escolha. E essa escolha, ela origina daquilo que nós pensamos. O orgulho apresenta-se em múltiplas modalidades. Os humildes de intelecto, de posição, de fortuna, de profissão, de vestimenta, também têm orgulho como os demais da sociedade humana. O orgulho, ele não escolhe e nem distingue nenhuma classe.
Na verdade, ele vai se aninhando, aonde ele encontrar guarida. O orgulho assume formas diversas para cada tipo de pessoa, para cada indivíduo, né? De uma maneira geral. Amigos, ninguém escapa das suas artimanhas. Identifiquemos, pois, como diz Ney Pietro, no Manual Prático do Espírita, abre aspas, vivemos numa atmosfera ilusória, sem a justa e real noção de nós mesmos. O orgulho ofusca a nossa razão. Ele ofusca a razão humana de uma maneira geral. É um grande fator de discórdias entre os homens. Ele é desaglutinador de famílias. Quantas pessoas ficam anos e anos sem se falar por orgulho? Nos arrasta à prática, muitas vezes, de despautério, né? Vai tirar satisfações com aquela pessoa porque não pode ter orgulho ferido. E aí acaba provocando, muitas vezes, a morte e outras coisas mais, né? Nos coloca, muitas vezes, queridos, em situações que não condiz com a verdade que Jesus nos apresentou. Vamos refletir as 10 principais reações e características que predominam o orgulho. Está na página 78 do livro. Não é uma crítica, nós estamos juntos refletindo. Incomoda pra caramba, porque a gente vai se encontrar em algumas delas, talvez em todas, mas hoje nós estamos aqui para não termos mais ilusão de nós mesmos, né? Lembra a primeira frase que nós falamos? Que o mal reconhecido deixa de existir a partir do momento em que se aplica o remédio? Então, vamos buscar isso dentro de nós. Então, o livro, na página 78, letra A, ele diz assim, o que é o orgulho? Quais são as reações e características de uma pessoa ou de nós quando nós estamos com orgulho? Amor próprio, muito acentuado. Contraria-se por pequenos motivos. Reage explosivamente a qualquer observação ou crítica de outrem em relação ao seu comportamento. Necessita ser o centro das atenções e fazer prevalecer sempre as suas próprias ideias. Não aceita a possibilidade de seus erros, mantendo-se no estado de consciência fechada ao diálogo construtivo. Menospreza as ideias do próximo. Ao ser elogiado por quaisquer motivos, enche-se de uma satisfação presunçosa com que se reafirmando a sua importância pessoal. Preocupa-se muito com a aparência exterior. Seus gestos são estudados, dá demasiada importância à sua posição social e ao seu prestígio social, pessoal, né? Acha que todos os seus circundantes, familiares, amigos, funcionários, devem girar em torno de si. Não admite se humilhar diante de ninguém, achando essa atitude até um traço de fraqueza e falta de personalidade. E usa da ironia e do deboche para com o próximo nas ocasiões de contendas. Talvez nós pegamos esses 10, né, que o Ney Pietro colocou no seu livro, e muitas vezes, em alguns momentos, nós estamos ora fazendo um, ora fazendo o outro. Por isso a importância de nós hoje, né, descortinarmos a nós mesmos. O segundo parte que nós vamos falar é sobre a vaidade, que é essa que nós vamos refletir agora. A vaidade, gente, é decorrente do orgulho, né? E o Ney Pietro diz que os espíritos inferiores se servem para abrir caminhos às perturbações entre amigos e familiares. E ele continua, não é da lei que o homem seja punido, e sim que tenha chance de resgatar. Por isso, estar informado, gente, não garante o ato da transformação. Embora nós estejamos refletindo juntos, lendo, buscando essa reflexão, só o fato da gente conhecer isso dentro de nós mesmos não garante a nossa transformação. Então, o Ney Pietro colocou lá no seu livro 7 de situações, né, de características de vaidade. A apresentação pessoal exuberante no vestir, nos adornos usados, nos gestos afetados e no falar demasiado. Evidência
de qualidades intelectuais, não poupando referências à própria pessoa ou algo que ela realiza, né? Eu fiz isso, eu tenho MBA, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho pós-graduação, eu sou doutor, doutora, blá, 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 né? Esforço em realçar dotes físicos, culturais ou sociais com notória antipatia provocada aos demais. Intolerância para com aqueles cuja condição social ou intelectual é mais humilde, não evitando a eles referências desairosas, né? A aspiração a cargos ou posições de destaque que acentuem as suas referências respeitosas ou elogios à sua própria pessoa. Não reconhecimento de sua própria culpabilidade nas situações de descontentamento diante de infortúnios, porque passa por infortúnio, é sempre azar e a culpa é do outro, né? Obstrução mental na capacidade de se autoanalisar, não aceitando suas possíveis falhas ou erros, culpando vagamente a sorte, a infelicidade imerecida e ao azar. Pois é necessário irmos além e entender como utilizar a cultura espiritual para a aquisição da conscientização. Exatamente para que, abençoados nós pela luz que o Evangelho do nosso Mestre Jesus nos abençoa, nos ilumina, nos tira, né, as escamas dos nossos olhos, a gente fica com os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, analisando, tentando experienciar o Evangelho de Jesus, a gente não tenhamos, né, conquistado a luz própria. Nós somos iluminados pelo Evangelho de Jesus através do entendimento, até da disciplina, do estudo, mas muitas vezes não conquistamos a nossa luz. A vaidade entre nós, todos, tem trazido muito de sabores ao desencarnar. No livro Lírios de Esperança, Irmã-se do Fogo, diz assim na página 184, os amigos, principalmente os espíritas, diz eles, precisam vigiar com muita cautela o fascínio que tem votado as suas falhas de serviços, ela diz assim, os amigos espíritas precisam vigiar com muita cautela o fascínio que tem votado as suas folhas de serviços. Muitas vezes confundimos, diz ela, quantidades de tarefas e realizações com ascensão evolutiva, como se fizéssemos carreira na espiritualização. Entre aspas, é o que ela coloca, carreira na espiritualização. Muitos corações de ideal, continua ela, em todas as atividades doutrinárias, têm passado pelas tarefas sem se educar juntamente com elas. Eu vou repetir essa frase para nós. É até duro, né? Mas ela fala que muitos corações de ideal, ou seja, né, as pessoas que comungam a mesma religião, que abraçam a mesma doutrina, que abraçam o mesmo entendimento, em todas as atividades doutrinárias, têm passado pelas tarefas, sem se educar junto com elas. E quanto mais expressiva e coletiva são elas, mais aumentam os riscos da vaidade. E com isso, o tropeço no próprio caminho. Temos nessa casa de recuperação, diz ela lá no livro, vastos pavilhões no plano espiritual, de médiuns, divulgadores, escritores, evangelizadores da juventude, presidentes de centros espíritas, dispensadores da caridade pública. Todos abençoados com as luzes da doutrina espírita, entretanto não conquistaram sua luz própria. Continua ela. Engrandeceram-se no orgulho com a cultura e a experiência das práticas e negligenciaram o engrandecimento moral de si mesmos por meio da reeducação de hábitos, da aquisição de virtudes eternas. Então, cuidemos para não nos apegar à folha de serviço prestada. Olha como ela fala, a gente se apegar à folha de serviço prestada. Então, tem vários livros atuais dizendo que muitos espíritas dizem, passei anos fazendo palestra, passei ano dando aula de evangelho, passei ano trabalhando na casa, dando passe.
E ele fala, fizeram tudo isso, chegam lá com a sua folha de serviço enorme, mas não fizeram a mudança interior, não se reeducaram. Então, cuidemos para não nos apegar, como diz ela, à folha de serviço prestado. Importante que também não nos iludamos e fiquemos vivendo uma fantasia do que nós gostaríamos de ser. Levemos esse entendimento, diz ela. O orgulho é um sentimento de superioridade pessoal refletindo no estado mental em forma de ilusões. É uma maneira desenvolvida por nosso egoísmo para camuflar a realidade do que somos, a fim de vivermos a fantasia do que nós gostaríamos de ser. Então, amigos, fiquemos com uma frase da Helena Besserman Viana. Ela diz assim: nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Então, eu deixo para vocês aqui os nossos abraços fraternos e vamos refletir nessa semana sobre o orgulho e a vaidade. Que assim seja.